Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para a sua qualidade de vida? E a gente já passa para agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso muito obrigado. E todo mundo que nos acompanha e segue pelas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. Instagram, YouTube, Facebook. Gente, e eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Você tem inteligência emocional? E você sabe utilizar ela? Tem gente que vai ficar assim, o que é isso, inteligência emocional? Então, eu estou trazendo uma super querida, uma convidada hoje, para falar sobre isso com a gente. Yara Basso. Yara, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Audrey, pela oportunidade de poder levar a informação para as pessoas, um tema muito relevante, né? E a inteligência emocional a gente precisa para tudo. Sem dúvida. Yara, conta um pouquinho da sua trajetória. Você está no interior do Espírito Santo, né? E você desenvolve um trabalho muito bonito aí. Conta um pouquinho o que você trabalha, como é que é isso? Hoje eu sou terapeuta de reprogramação emocional com especialidade em ansiedade. Por quê? Né? Por que eu me transformei, me tornei terapeuta? Porque eu estive lá do outro lado. Eu sofria crises de ansiedade, de ir para o hospital, de ter desmaios, né? Então, eu desenvolvi, procurei o estudo, procurei as formações, desenvolvi técnicas. Hoje eu tenho um produto digital específico para isso, né? Chama Você no Controle, justamente para a gente estar no controle das emoções, né? Como eu sofri, como eu vivi, né, várias coisas lá no passado, então hoje eu sei como ajudar as pessoas. Então me tornei terapeuta, mentora também e treinadora comportamental, né, treinadora de inteligência emocional. Hoje eu atuo tanto no online quanto no presencial, né, tem alguns projetos aí para fora do estado já, e para levar a inteligência emocional para as pessoas, porque a inteligência emocional, né, é um campo que eu amo de paixão. Eu nasci para isso. E é um campo, assim, muito bom para a gente explorar, levar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam desse conhecimento. A gente necessita da inteligência emocional para tudo na vida, né? Aí eu comecei a desenvolver aqui na cidade, eu moro no interior do Espírito Santo, uma cidade chamada São Mateus. Ela tem quase 500 anos já né, de emancipação, e fica 250 quilômetros mais ou menos longe da capital. E aqui tem um movimento muito bacana, o pessoal daqui, a população daqui está aprendendo a se desenvolver, está querendo se desenvolver, e isso é muito bom, né? Estão vindo players aqui para a cidade, trazendo isso também, a inteligência emocional, isso é fascinante. E você sabe o que é legal? É porque você tem isso na prática. Uma coisa é a gente falar de um assunto na teoria, outra coisa é a gente vivenciar. E como eu falei na abertura do programa, tem gente que não tem inteligência emocional, não sabe o que é, não sabe para que serve, né? E porque as inteligências, elas são várias inteligências que você tem que trabalhar durante a sua vida, vamos falar assim, né? Qual que é a inteligência que a gente mais aprende a usar? É a inteligência de ensinamento, né? Porque você precisa dela na escola, você precisa dela para passar de ano, para ir para o vestibular e por aí vai, né? E a de vivência, que você interage. Por exemplo, a inteligência emocional é uma inteligência que você usa o momento inteiro da sua vida. Só que, infelizmente, isso deveria ser ensinado lá no grupo, né? Para justamente a gente se beneficiar disso. Mas muita gente hoje ainda não sabe para que serve a inteligência emocional. Olha para você ver como a gente tem um gap aí de falha gigante, né? Que tornaria a vida das pessoas muito melhor. Vamos tentar dar uma resumida. O que é inteligência emocional? Que é essa inteligência de relacionamentos, né, de tudo isso. Como é que você resume isso para a gente? Eu resumo da seguinte forma: a inteligência emocional, ela é uma habilidade social, né, uma habilidade interrelacional que a gente tem, a gente todo mundo tem, só que a gente tem que ativar ela todos os dias. Como que eu ativo ela?
primeiro, sabendo qual emoção que eu estou sentindo naquele momento. Segundo, como que meu corpo reage fisiologicamente naquela situação que eu estou vivendo. E terceiro, como que eu vou reagir? Eu vou dar um exemplo muito prático e simples. Por exemplo, eu estou dirigindo no trânsito, estou tranquilona, levo uma fechada do nada. Se eu não tiver inteligência emocional, eu desço do carro, vou bater boca com a pessoa e tô lá, pá. Se eu tiver com a inteligência emocional bem desenvolvida, a pessoa bateu, eu paro o carro, né? Por exemplo, bateu e tem que parar o carro, né? Parei o carro, vou entender o que a pessoa está passando, de repente está com o filho passando mal dentro do carro, de repente está tendo um surto, né? Alguma situação no corpo dela, né? Algum mal súbito, ou falta de atenção, tudo tem a comunicação. Então, se eu não tiver inteligência emocional nesse momento, eu vou surtar. Tem pessoas que andam armadas, aí acontecem situações, né, catastróficas, né, por falta de inteligência emocional. Você considera que na inteligência emocional é vital o autoconhecimento, então? Com toda certeza. Porque se eu sei como que chega a emoção até mim, até a minha parte fisiológica vai reagir, e daí eu vou ter uma reação. Mas aí como que eu vou medir essa reação? Através da inteligência emocional, através da gestão das emoções. Eu não posso simplesmente pum, não, tomou, levou. Eu tenho que ter um filtro. As pessoas, ultimamente, não estão tendo esse filtro. Pós-pandemia, principalmente, está tendo muito tomar lá da cá, né? Assim, as pessoas não têm mais paciência. As pessoas estão intolerantes, né? Estão intolerantes, né? Muito intolerantes e sem empatia. Não estão entendendo o que está acontecendo com o outro. Ninguém quer se colocar no lugar do outro, porque a minha dor é maior do que a sua. Né? Tem o ego, né? Eu sou mais importante do que você a todo custo e a minha dor é maior do que a sua. Então, a empatia não é praticada. A gente não consegue, tem pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro. E, por exemplo, nesse exemplo do acidente de carro, né? Tranquilo, acontecem muitas tragédias. A gente vê aí nos noticiários, né? É triste, é uma realidade, estatisticamente reconhecido isso. Então, mas porque a pessoa foi reativa, ela não ativou a habilidade da inteligência emocional. Então, ela só ativou a ira, só ativou a raiva, não teve filtro nenhum e foi. Então, quando a gente passa a desenvolver esses filtros, passa a desenvolver essas habilidades, a vida fica mais leve. Ela fica mais... A gente consegue até olhar para o próximo de maneira diferente, olhar para a natureza e contemplar o pôr do sol, contemplar o passarinho, contemplar a florzinha, sabe? Contemplar as pequenas coisas que são imprescindíveis para a gente viver. E tem pessoas que consegue realmente viver a vida, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Então, vamos lá. Então, a gente falou que é importante a pessoa ter o autoconhecimento. A gente falou que é importante ter escuta ativa, né? Ouvir as pessoas. E a gente falou que é importante ter empatia. São coisas que todo ser humano deveria ter, né? Vamos falar assim, isso faz parte da evolução. Quando você tem isso, você está em evolução, está consequentemente em crescimento. E eu vi uma historinha uma vez, que você exemplificou o negócio do trânsito, e eu acho que os exemplos são muito bons, porque por isso que a novela tem tanto sucesso, né? Porque a novela nada mais é que um exemplo de vida, né? Acontece algum fato dentro da novela e tal. O filme também é muito isso. E eu vi um evento que é o seguinte: o marido ligou para a mulher dele e falou assim: amor, hoje eu quero ter uma noite inesquecível com você. Nós vamos ter uma noite só nossa. Você põe os meninos para dormir mais cedo. Eu vou sair do serviço, eu chego em casa 8 horas. Aí você toma um banhozinho, coloca aquela roupa maravilhosa, a gente come uma saladinha leve para tal. Nós vamos ver um filminho e depois a gente vai ter uma noite de amor. Perfeito, né? Aí dá um Rivotril para os meninos, para eles dormir e vamos embora. Né? E aí a mulher assim fez. Se arrumou, se preparou. 8 horas ela estava prontinha, com os meninos já dormindo. Aí, 8 horas, nada do marido. 8h30, nada. Aí ela pegou e ligou para ele. O telefone chamou e ele não atendeu. Ela já se irritou. 9 horas ela
já estava, aquela roupa já virou uma fantasia, né, para ela. Já estava, a maquiagem já estava borrando e tal. Ela foi, ligou de novo e aí deu caixa postal. Nem chamar mais, não chamou. Isso foi 9, 9h30, 10. Quando chega 11 horas, chega o marido em casa, ela já abre a porta e falou assim, você está achando que eu sou palhaça? Você marcou comigo 8 horas? Não sei o que tal. Olha só tudo que a gente falou aqui dos princípios. Escutativa, inteligência emocional, autoconhecimento e empatia. A primeira coisa, eu sei que você está com muita raiva, né, no caso da mulher. Ela vai estar com muita raiva porque a expectativa dela não está equiparada com a realidade. Mas o que ela pode fazer inicialmente, com muita raiva, inclusive? Aí é o controle emocional. Ela falava assim, aqui, você marcou comigo 8 horas, são 11. O que aconteceu? Imagina que ela tivesse agido assim, em vez dela chegar soltando os cachorros. Aí o cara falou assim, ô, minha linda, o que aconteceu é o seguinte, eu saí do serviço 6h30, peguei um ônibus para vir para cá, tudo certo. Entrou 3 assaltantes no ônibus e assaltou, roubou todo mundo, me deu uma coronhada na cabeça, roubou meu celular. Aí ela já pensa assim, ah, então é por isso que ele não atendeu. Aí foi todo mundo para a delegacia, o ônibus estava cheio. Lá na delegacia, fomos fazer boletim de ocorrência um por um. Eu fiquei para o final. E ainda fui confundido, o pessoal achou que eu era participante da gangue do crime. Então, e eu tive uma boa alma lá que me deu um dinheiro para me pegar um outro ônibus e chegar aqui em casa. Olha para você ver como mudou a situação. O evento em si não mudou nada. Mas só dela praticar o questionamento e a escuta ativa, ela transformou tudo. E aí, o que ela pode complementar nisso aí? Ela vai virar para ele e falar assim, olha, meu amor, fica tranquilo, que eu vou lá, vou esquentar a sua janta para você comer. E nós vamos ter uma noite maravilhosa como a gente planejou. Olha que legal. Então é o seguinte, isso tudo faz parte. Por que a gente está contando essa historinha? É justamente para a pessoa identificar como que ela pode ter essa inteligência emocional, né? Através de todo esse conhecimento e de tudo isso. Como que você complementa isso? E aqui, eu estou te dando essa historinha para ajudar, mas daqui a pouco eu complico para você, pode deixar. Mas é exatamente isso que você falou. Se a gente, né, a mulher é muito emotiva, né, os hormônios contribuem para isso, né, os hormônios, a TPM, a menopausa, nós mulheres temos esse agravante, né, então, tem muitas mulheres que gera, lógico que uma cena dessa, um planejamento desse, gerou muita expectativa para o casal, né, já pensou, deu às 20 horas, cadê o marido? Não apareceu. 9 horas, né? E chegou 11 horas, todo machucado, todo. Realmente, é uma conduta que eu pratico. Eu olho assim, meu amor, tá tudo bem? Né? Às vezes acontece isso aqui em casa. Não precisa ser cena de novela nem nada. Às vezes meu marido, principalmente em época que ele está ajudando mais os meus pais, época de colheita aqui, que a gente mora no interior, então eu sei que ele tem hora para sair, mas hora para chegar é raro. Então, eu tenho esse entendimento, né? Como foi seu dia? Conta como foi seu dia, né? Quer que prepare alguma coisa? Você quer que eu prepare o seu prato? Né? É uma prática que eu já faço. Então, quando essa mulher aí, ao invés de chegar toda reativa, né? Porque ela gerou uma expectativa, poxa, justo hoje deu errado, né? Toda aquela raiva, tudo aquilo, ela não tem fio. Ela tá cheia de hormônio, tá tudo fora do lugar ainda. Ela tá sem filtro. Então ela vai pro embate. Ela vai ser reativa. Poxa, eu fiz a minha parte, você não chegou na hora, né? Então existem várias situações que fazem com que vários casais briguem e terminem o relacionamento por falta de inteligência emocional, por falta de um saber entender o outro, de um simplesmente falar como foi seu dia. Mas aí, Aldrin, a pergunta assim, colocando um parênteses aqui,
É tema para outra entrevista, tema para outra situação, hein? Como foi seu dia, meu amor? Tudo bem? Tudo bem. Ah, meu dia foi assim, mulher, não para de falar, né? E se o marido estiver ali rolando o celular, ali também já foi, já era. Já É era. a Não, comunicação, né? Tem comunicação. aquele livro, né? Como é que é o nome daquele livro? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, um negócio assim, né? Sim. E tem que ter o olho no olho. Tem que ter o olho no olho, Agora, você né? sabe o que é interessante? Você está falando isso aí, e a comunicação do homem com o homem é diferente. Por exemplo, se tem um homem conversando com o outro, você ficar olhando demais, o cara falou assim, que cara esquisito, tá me encarando, não sei o que e tal. Uhum, O homem conversa assim, você está falando, ele está aqui. Uhum. verdade. Ele faz outra coisa, não sei o que, mas ele está prestando atenção. Se você fizer isso com a mulher, se você tirar o olho do olho dela, ela fala, "Psst, oi, aqui, olha aqui, tô falando com você." É isso Exatamente. aí. Ele fala assim, mas eu tenho ouvido, é para ouvir, não precisa de, né? Então é uma coisa diferente. Isso faz parte da comunicação. Mas vamos lá, eu falei que eu ia dificultar a sua vida agora. A gente, na verdade, a gente está em autoconhecimento, vamos falar assim. A gente está buscando se conhecer, aí depende da vivência, depende da maturidade, depende de várias situações. E um ditado que fala é o seguinte, que você vai aprender a vida inteira e vai morrer sem saber nada, né? Com certeza. É porque devido à grandeza do que a gente tem Sim. para aprender. Isso é fantástico, isso. Só que aí é o seguinte, por exemplo, deixa eu dar, lá vou eu com os exemplos de novo. Vamos dar um exemplo. Você chega em casa, uma pessoa que você ama muito está acuada sobre a arma de um bandido, alguma coisa assim. Se for uma criança, por exemplo, se tiver alguém maltratando o seu filho, alguma coisa assim, você perde as estribeiras. Você, naquela hora, você não sabe o que você vira, que leão que você vira. Você não sabe se você pega a pessoa, joga ela da janela, você não sabe o que você faz. Né? Então, aqui, é só naquele momento. E muitas vezes a gente até arrepende depois. Fala, você não precisava ter agido assim. Né? Porque ali faltou inteligência emocional. Mas aí existe um poder de reação. Porque naquela hora, por exemplo, existe uma coisa que é o seguinte: esse alerta que o ser humano tem, porque senão você ia ficar assim, ó, tem um bicho correndo ali, deixa eu ver o que é. É um leão ou leoa? Pronto, o bicho comeu. Não, você É, não quer saber se é leão ou leoa, tá correndo para você, você vai correr para o outro lado. Então, assim, sim, é um poder de reação que ele tem que ser imediato. Ah, eu sim. tô caindo do penhasco, mas deixa eu ver se tem água lá embaixo. Você caiu. Você tem que tentar se segurar para você não cair. Então, isso é um poder de reação que é natural não só do ser humano, mas dos seres vivos, né? Ele tem que reagir assim de forma rápida e nem sempre você vai tomar a melhor decisão. E como é que eu trabalho isso? Uma vez que eu comecei a agir de forma errada, eu consigo retomar as rédeas disso através da inteligência emocional ou não? Depois que eu agi, como diz o outro, a vaca já foi para o brejo, aí já não tem mais saída. Nesse caso do assalto, né, é difícil, principalmente para uma mãe, né, saber como se portar diante de uma situação dessa. Mas a gente tem que, por exemplo, qualquer situação difícil, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, né? Agora, como é que eu conserto? Eu costumo falar para as pessoas que eu atendo, para as pessoas, né? Eu sempre estou em atendimento, Audrey, é incrível. Qualquer pessoa que eu sento para esperar uma consulta, eu faço atendimento ali. Sou eu, naturalmente. Procure se enxergar, por exemplo, tá todo mundo aqui na sala, vamos dizer, né? Tá todo mundo aqui na sala, se enxerga lá de cima. Se enxerga de cima, do telhado da sua casa, enxerga a cena que tá ali. Ali você vai ter alguma forma diferente, uma visão diferente de como que você vai poder reagir. Porque aí você para pensar, passou daqueles 30 segundos da reação e você consegue, de fato, ó, eu não sei por que ele faz isso, ele consegue, de fato, conseguir agir e não reagir. Porque a reação, ela é muito assim, papo, foi. Agora, a ação não, a ação pensada, aí entra a inteligência emocional. Você se enxergando lá de cima, né, sobe no telhado da sua, finge que você está no telhado da sua casa, sem o telhado, e olha lá a situação, o que está acontecendo, olha para baixo, o que está acontecendo. A partir daí, você vai conseguir enxergar, vai ter uma visão diferente, e vai conseguir ver
enxergar portas que você, ao estar na cena, você não consegue enxergar. Aí passa aquele período de reação, né? E você consegue fazer uma abordagem mais assertiva, você consegue se imaginar no lugar do outro, você consegue pensar estratégias para você se desvencilhar de qualquer situação desagradável. E isso é tão interessante que você está falando, que é o seguinte, essa câmera imaginária, né, vamos falar assim, a câmera do Big Brother, né, que você vai estar se vendo lá, ela é tão interessante, porque vamos pegar o Big Brother também. Eu vi lá uma das primeiras edições e eu acho que aquilo não agrega muito para mim, tá? Respeito quem goste, mas o que é o detalhe do Big Brother? Quando você chega no Big Brother, quando as pessoas entram lá, elas veem as câmeras. E aí ela sabe que o melhor ângulo dela é esse, então ela fica assim para a câmera. Um dia, 2 dias. No terceiro dia, ela está enfiando o dedo no nariz na frente da câmera. Ela vira normal. E assim também são com os relacionamentos. Você vai acostumando com as pessoas, com a situação. Né? Por que santo de casa não faz milagre? Porque você conhece o santo. Entendeu? Então, geralmente, quando um irmão tem sucesso, o outro fala assim, que sucesso, ele veio junto comigo, não tem isso não. Né? É justamente nesse sentido, nesse âmbito. Agora, o que acontece também é o seguinte, nessa linha de raciocínio em relação ao autoconhecimento, de tudo isso que a gente está falando, quando você projeta essa câmera externa, você consegue se ver na situação que você está vivenciando. E aí, eu gosto de falar o seguinte, eu faço mentoria de negócio para várias empresas no Brasil e fora do Brasil. Hoje, inclusive, eu estou falando com você aqui de Portugal. A gente está desenvolvendo um trabalho de mentoria aqui, de palestras e mentorias por aqui também. A gente está rodando a Europa. E o que o pessoal, quando eu faço a mentoria de negócio, o pessoal fala assim, Aldrin, mas você tem uma visão diferente, você é muito inteligente. E eu recebo isso, eu aprendi. Eu recebo, obrigado e tal. Mas não é porque eu não estou no olho do furacão. Eu sou aquela câmera que está de longe olhando. Então eu vejo a solução mais fácil. E muitas vezes, por exemplo, numa briga, num relacionamento, é porque você está ali, na emoção, você está vivenciando aquilo e você solta os cachorros. Aí vem aquele sentimento que a gente falou mais cedo. Para que eu fiz desse jeito? Não pensei. Né? É assim que a gente fala. Então, o que é interessante? Agora, como é que eu faço isso também, sem parecer que eu estou num delay, né? Aquele negócio atrasado, né? Eu vou rir da piada depois que ela passou, né? Como é que eu faço para não ficar demorando demais a reagir e, ao mesmo tempo, também eu tenho essa assertividade, eu consiga pensar? Porque uma coisa que eu vejo comigo, inclusive, no comecinho era assim mesmo, você tinha esse delay. Mas por tanto você utilizar, por tanto você praticar isso, você começa a ter mais velocidade. Você começa a ser mais ágil no processo. E aí, como que você vê isso? Você vê isso dessa forma também? Também. É uma prática, na verdade. Para não ficar esse delay, você tem que praticar constantemente. Você tem que praticar aqui dentro. Falar, não, peraí. Como é que é a situação? Você já se imagina lá com mais rapidez e você não. Aí o delay vai diminuindo. Vai diminuindo, até que. Porque é uma prática. A inteligência emocional é uma prática. São habilidades que a gente tem, mas que a gente tem que exercitar. É igual nós, seres humanos, nascemos, né? A gente fica quietinho lá, bonitinho, bebê, aí depois a gente começa a rolar, a gente começa a engatinhar, começa a andar, depois para correr. Então, até esse delay ficar bem menorzinho, quase que imperceptível, você não vai nascer e vai correr. Você vai nascer, você vai rolar, você vai sentar, vai engatinhar. Tem os degraus do desenvolvimento. Evolução do processo, né? Evolução do processo. Você precisa desse tempo. O autoconhecimento é fundamental. Você tem que se conhecer. O que eu estou sentindo nessa hora? Na hora de reagir? Que você quer pegar alguém pelo pescoço? Você quer, se tivesse alguma arma, até faria alguma coisa? Dependendo da situação que está acontecendo, o delay é maior, mas você vai diminuindo ele com o hábito, com a prática, de você se enxergar lá de cima. É só uma prática.
O andar, aprender a andar é a prática, até correr, o andar de bicicleta, são habilidades que a gente está apto a praticar, só que a gente tem que ter a prática constante para virar uma especialidade. Isso é interessante. E aí, existe uma outra coisa também, que é a hipocrisia. Tem gente que sabe o que tem que ser feito, né, prega para os outros, faça isso e tal, e aí eu vou incluir até alguns terapeutas, assim, que conseguem treinar, conseguem resolver, mas tem um problema, um caos na casa dele. Né? Então, a primeira coisa é a pessoa, autoconhecimento, não delegar, isso é obrigação dela, é ela que tem que condicionar isso aí, né? Esse trabalho interno, vamos falar assim, e ao mesmo tempo externo também, de você estar se olhando de fora, para você ver o que você está, como é que você está se comportando, e aí sim você conduzir isso para as pessoas que você ama, a melhor ensinamento é a prática, né? Por exemplo, como é que eu quero ensinar meus filhos? Eu fazendo. Quando eu faço, eu vou virar para eles e falar assim, faça igual eu estou fazendo aqui. Lógico que eles vão interpretar de outra forma, eles vão ter a visão deles, tudo direitinho, mas eles vão estar, pelo menos, com uma referência, que é o que a gente fez aqui com os exemplos, quando a gente falou da novela, do filme, né? Enfim, tudo isso. Ô, Yara, olha só, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais aqui do programa, falasse um pouquinho do seu curso, lá do seu projeto que você tem online, e deixasse também suas mídias sociais, para o pessoal que quiser acessar, quiser entrar em contato com você. Certo. Eu desenvolvi um produto chamado Você no Controle, e lá tem, né, tá lá gravado, tem umas meditações de reprogramação emocional, todas as ferramentas que eu utilizei, que funcionaram, e que fizeram hoje eu ser terapeuta e ser referência em se tratando de ansiedade. Então, as pessoas me procuram mesmo, né, para eu poder ajudá-las especificamente nessa questão do descontrole da ansiedade. O nome do produto é Você no Controle, porque a gente não deve ser só reativo, né? Tá lá no perfil do meu Instagram, tem algumas informações, né? Tem lá o link que você pode apertar lá, clicar, e tem uma explicação do que se trata o Você no Controle. Tá bem bacana. O meu Instagram é @iarabasso_, Iara com I mesmo. E Basso. Tá aparecendo aqui embaixo aqui e tal. E é só clicar lá no link da minha bio, no Instagram, e vai aparecer lá no Linktree, né, tem uma árvorezinha lá, e tem vários produtos lá para vocês conhecerem, né, é um trabalho que eu desenvolvi, é um produto que eu desenvolvi, é o meu xodó, né, e está muito bem preparado, está muito bem explicado, né, é algo assim, umas ferramentas fáceis de entender, qualquer pessoa consegue entender e consegue praticar. Então, é um produto universal, Alden, para todo mundo conseguir. O preço dele está muito acessível, justamente para as pessoas realmente terem esse entendimento mesmo, né, de que é possível. E, assim, eu sou suspeita a falar, né, que o produto é meu, mas é lindo, 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 lindo. Yara, mas olha só, mas eu posso falar, eu vi muita gente que já está usando e elogiando bastante, então assim, gente, vai lá, acessa lá o Instagram da Yara, tem muita coisa legal no Instagram dela também, e acessa o link lá, vai lá conhecer o produto, e aí eu tenho certeza que arrepender você não vai. E se arrepender também, falar assim, Yara, não gostei não, comprei, não gostei, eu quero meu dinheiro de volta, ela resolve com você, fica tranquilo, né? Yara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, foi fantástica. E depois a gente vai marcar, porque eu vi que tem muito mais coisa para a gente discutir aí. Depois a gente vai marcar um presencial depois, tá? Eu vou com o maior prazer. Agradeço. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Aldrin, a oportunidade de poder falar do meu trabalho, né, de poder mostrar. E eu estou sempre à disposição. Perfeito. Gente, a gente vai chegando ao final de mais um programa Papo Coach. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que nos segue pelas mídias sociais, @hajacerto. Se você não faz parte ainda, vem fazer parte com a gente. E o programa Papo Coach vai chegando ao fim. E a gente se vê por aí.
no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.